Você ou alguém da sua família não pode mais trabalhar por causa de uma doença ou acidente? Talvez você tenha direito à aposentadoria por invalidez, mas muita gente tem o benefício negado por alguns erros simples aí, tá? Então fica comigo aqui que eu vou te explicar tudo sobre esse benefício e como aumentar suas chances de aprovação. Aposentadoria por invalidez, ou como o INSS chama hoje, aposentadoria por incapacidade permanente, é um benefício pago a quem não tem mais condições de trabalhar de forma definitiva por causa de doença ou acidente. E ela só é concedida, tá, quando a pessoa ela não consegue ser reabilitada para nenhuma função, mesmo, tá, que diferente aí da função que ela exercia antes. Quem tem direito a essa aposentadoria? Eu vou falar isso aqui para você agora, nesse exato momento, porque você está no canal da MegaPrev, o canal que mais fala aí sobre questões aí do INSS, para que você saiba quais são os seus direitos aí e, obviamente, você correr atrás desses direitos, né? Então é o seguinte, para ter direito à aposentadoria por invalidez, a pessoa, tá, ela precisa, em primeiro lugar, ter qualidade de segurado. Isso é, ela deve estar contribuindo ou dentro aí do que é chamado período de graça, tá? Segundo, ela deve cumprir uma carência de 12 contribuições mensais, ok? Então, esses dois aí são os dois principais requisitos, tá? Exceto no caso aí da carência de 12 contribuições, né? Exceto nos casos de acidentes ou doenças graves previstas em lei, como por exemplo, câncer, AIDS, esclerose múltipla, dentre outras aí. E um terceiro requisito muito importante é passar pela perícia médica do INSS que comprove a incapacidade total ou permanente dessa pessoa aí para o trabalho, tá? Então foi comprovado ali que você está incapaz, aí sim você pode ter certeza que você vai ter muito mais chance aí de conseguir esse benefício, né? Mas obviamente o INSS vai fazer de tudo para poder complicar a sua vida, né? E mesmo você incapaz, ele vai falar que você tá ótimo, tá maravilhoso, tá? Mas fica com a gente aqui no canal que você vai poder acompanhar tudo e o caminho para você fazer isso da melhor maneira possível e ter muito mais chances de conseguir o seu benefício, tá? Então, galera, é o seguinte, hoje existe uma diferença, tá? Só para você saber, entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tá? Então, muita gente confunde isso daí, de auxílio-doença com aposentadoria por invalidez, mas são coisas completamente diferentes, tá? O auxílio-doença, hoje chamado de benefício por incapacidade temporária, esse benefício aí, tá? Ele tem um benefício que ele é voltado para o quê? Para sua incapacidade temporária. E você pode voltar ao trabalho após a recuperação. Então, o auxílio-doença, que é chamado de incapacidade temporária, pode permitir que você volte ao trabalho aí dentro de um prazo, tá? A aposentadoria por invalidez, ela incapacita você permanentemente, tá? Então, assim, a aposentadoria por invalidez, ela vai fazer você ficar realmente aposentado. Então, a diferença de um para outro é o quê? É que na aposentadoria por invalidez, a sua incapacidade, ela é permanente. Na outra, a sua não é permanente, tá? E você não tem uma previsão de retorno aí ao trabalho nessa segunda opção. Geralmente, o auxílio-doença, ele vem antes da aposentadoria por invalidez. O INSS, ele só transforma um no outro se a incapacidade ela se tornar definitiva, ok? Você me pergunta, Felipe, quais são as doenças que podem dar direito à aposentadoria, né? Então, existe aí uma série de doenças comuns e doenças graves também que podem aí dar direito à aposentadoria, tá? E algumas doenças aí, elas dispensam a carência, tá? Presta bem atenção nisso. Algumas doenças, elas dispensam a carência e elas podem dar direito ao benefício. Eu vou te dar um exemplo aqui de algumas doenças. Câncer, HIV, doença de Parkinson, tá? Esclerose múltipla, tuberculose ativa também vai te dar direito a esse benefício, tá? Alienação mental também vai dar direito para você a esse benefício. Hanseníase e cardiopatia grave, tá? Essas são as doenças aí que vão fazer você aí, né, ter acesso a esse benefício, tá? E existe também, tá, a espondiloartrose aquilosante, tá? Mas atenção, gente, é o seguinte,
não é a doença que garante o benefício. Foca nisso, não é só o fato de você ter a doença que você já tem um benefício garantido, tá? É a incapacidade gerada por ela, ok? Então, se você tem a doença, mas consegue exercer as atividades normalmente, então o INSS vai ver isso daí. Não, a pessoa consegue trabalhar, mas se ela te tornou incapaz, aí sim vai ter a garantia do benefício, ok? Mas será por que o INSS ele nega tantos pedidos, né? Essa é uma coisa muito interessante aqui no Brasil e nós vamos falar disso daí, obviamente, tá? Por quê? O INSS, obviamente, trabalha para quem? É do governo, né? E o governo, ele quer o quê? Ele quer melhorar a sua vida. Na verdade, eu acho que não, né? Então, o que acontece? Os principais motivos aí de negativas no INSS, em primeiro lugar, é o quê? Grande parte é por conta do pessoal mesmo, né? Por falta de documentos médicos, documentos aí atualizados. Segundo lugar, laudos que não explicam a incapacidade aí para o trabalho. Às vezes aí você foi médico lá, fez todo o procedimento, mas não tem um laudo que explica a incapacidade aí para o trabalho. Aí eles vão olhar e falar, não tem um laudo, então a pessoa tá ok, tá? E outra, tentativa de pedir direto a aposentadoria sem passar pelo auxílio doença. Então é muito importante que antes de você entrar com um pedido de aposentadoria, primeiro você faça um pedido de auxílio doença, tá? Porque uma coisa leva a outra, tá? E um dos motivos também é o erro ou despreparo na hora da perícia, que isso acaba comprometendo muito as pessoas, tá? E outro detalhe, a falta de contribuição aí recente, que é, no caso, o que vai fazer a perca de qualidade sua aí como segurado, né? Porque você não estava contribuindo ali naquele período, tá? E quais são os erros mais cometidos aí pelo pessoal na hora de solicitar a sua aposentadoria, o seu pedido aí de aposentadoria por invalidez. Eu vou falar para vocês e eu quero que vocês realmente não cometam esses erros de forma alguma, tá? E um dos principais erros é justamente fazer o quê? É tentar pedir o benefício sem o laudo médico, tá? Se você não tiver o laudo médico completo aí e tentar pedir esse benefício, na maioria das vezes aí, você vai receber uma negativa do INSS, tá? Segundo, levar laudos antigos na perícia. Às vezes você tem um laudo aí que tá aí de 10 anos atrás, cara, isso daí pro INSS não vale, tá? Segundo, não mostrar que a doença afeta a incapacidade terceiro, né? Não mostrar que a doença ela afeta a incapacidade aí de trabalho. Então, quando você tá com essa doença e essa doença não está te afetando aí para você trabalhar, o INSS entende que você pode trabalhar, tá? E outro motivo também que é muito comum, as pessoas vão despreparadas para a perícia médica, né? Aí ela acaba comprometendo todo o procedimento, tá? E mais um dos motivos é deixar de contribuir, o que vai perder a qualidade aí sua de segurado, tá? E tem muita gente que faz um erro muito comum também, que é o quê? Confundir estar doente com estar incapaz de trabalhar. Estar doente não significa que você está incapaz de trabalhar, tá? Então o INSS ele analisa todos esses pontos aí para poder decidir se vai oferecer, se vai dar para você aquela aposentadoria, se vai bater um martelo lá e falar, opa, agora ó, tá aposentado, beleza? Recebeu o benefício ou auxílio, tá? Então a galera precisa prestar muita atenção nesses detalhes, ok? E Felipe, como é que eu faço para aumentar as minhas chances de aprovação aí no pedido do INSS? Bom, o que eu tenho para te falar aqui é o seguinte. Primeiro, faça o pedido pelo site ou pelo aplicativo do Meu INSS, tá? Segundo, junte os laudos recentes detalhados e assinado com o CID, que é a Classificação Internacional aí de Doenças, tá? E mostre que a sua incapacidade ela é total e permanente, ok? Além de, obviamente, você ter que levar os exames, receitas, atestados e históricos aí de tratamento. Agora, uma dica que eu vou te dar muito importante. Considere fazer um planejamento com especialista para preparar sua documentação de forma estratégica, tá? E se você precisa aí saber mais informações, entre em contato com a Megaprev, que a gente está pronto para poder te auxiliar, tá? E te detalhar
todas as informações aí para que você possa chegar lá no INSS muito bem preparado. E a gente também vai colocar você na mão de um advogado especialista que, obviamente, ele vai entender melhor o seu caso e te preparar muito mais ainda, porque afinal esse é um dos papéis aí da Megaprev, né? Conectar você aos advogados especialistas dessa área da sua cidade aí para que eles possam resolver esse problema para você, ou pelo menos te orientar da melhor maneira possível para que você não bata com a cara na porta, tá? Agora, uma informação importantíssima para vocês, galera. A aposentadoria por invalidez, ela é um direito de quem realmente não pode mais trabalhar. Mas o INSS, ele é bem criterioso, tá? E você precisa estar muito bem preparado, ok? Então esteja muito bem preparado e se precisar de ajuda, entre em contato com a Megaprev, que a gente está pronto para te auxiliar com as melhores informações possíveis aqui para que você esteja aí um passo à frente dessas questões, tá? E se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui, compartilha com quem precisa dessa informação e não deixa de comentar aqui se você já passou aí por essa experiência ou você vai passar pela experiência aí de fazer o seu pedido lá no INSS, tá? E caso você não tenha passado ainda ou vá passar, tá? É uma coisa muito importante. Preste muita atenção, tá? Em tudo que eu falei aqui para vocês. E não esqueça, nós da Megaprev aí, o objetivo é fornecer informação da melhor maneira possível para você. E se você precisar, entre em contato com a gente, que a gente te conecta. A gente vai entender o seu caso completo aí e vamos te conectar junto aos melhores advogados aí do Brasil para poder te orientar melhor e, quem sabe, fazer todo esse procedimento aí para você da melhor maneira possível, tá? Felipe da Megaprev e até o próximo vídeo.